Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resenha. Eu assisti O Último Mercenário, o filme de produção francesa, com Jean-Claude Van Damme, e isso foi um grande chamariz para mim, né, o fato de ser com Jean-Claude Van Damme, porque eu logo fiquei fantasiando ali que em 2021, ver o Van Damme lançando um filme novo, eu achei que essa seria a grande redenção dele, que eu veria algo diferenciado, principalmente por a gente estar vivendo um momento muito bom para revivals, e não só um momento bom, porque não é uma coisa só do espectador estar aceitando melhor. A gente está vivendo um momento em que os produtores, os artistas estão entendendo melhor o mundo que a gente está inserido hoje, e eles estão fazendo boas modernizações, estão adaptando bem para os mundos atuais. A gente está vendo muita coisa boa, muitos artistas que estavam no ostracismo, por exemplo, produzindo coisas boas, trazendo coisas boas para o mundo de hoje, para o olhar de hoje. E não só servindo para nostalgia, mas também inserindo aquilo no universo de hoje em dia. Então, quando eu pensei, Van Damme, 2021, O Último Mercenário, eu fantasiei todo um universo ali por conta própria. Eu sei que o meu hype pode ter estragado a minha experiência com o filme. Bom, mas do que se trata O Último Mercenário, né, gente? No Último Mercenário, Jean-Claude Van Damme interpreta o Richard, que é um ex-agente do serviço secreto que se tornou um mercenário desonesto. Ele recebe uma mensagem decodificada e ele entende que ele precisa retornar com urgência para a França para cuidar de um filho dele distante, né? A imunidade do filho dele foi quebrada, foi revogada pelos serviços secretos de Paris, foi feita por um erro de um agente, por um burocrata lá do serviço secreto. O Último Mercenário é classificado como comédia de ação. E aí já começa o problema para mim, né? Assim, primeiro, a minha expectativa foi gerada de um filme de ação, de luta, né? Que é o que o Van Damme sabe fazer de melhor. E, inclusive, neste filme ele mostra de novo que, mesmo com 60 ou 61 anos, gente, o Van Damme tem 61 anos e ele continua o mesmo. Assim, a plasticidade dos movimentos de luta, as cenas de luta são muito bem feitas, muito bem coreografadas. Ele coreografa muito bem, né? O Van Damme, além de ser lutador, de ser karateca, Shotokan e tal, mas ele também foi bailarino durante muito tempo, né? Na carreira dele ele teve que escolher entre a dança e as lutas, né? Ele preferiu as lutas e dali foi para o cinema. Ele foi campeão lá na Bélgica, na época dele e tal, e depois foi para os filmes. Mas a dança também foi muito presente nos filmes dele, na carreira dele. Tanto é que todo filme dele aparece ele dançando um pouquinho lá, ele é todo mole, todo cheio de ginga. Nesse filme aparece isso também. Bom, mas eu estava falando aqui do problema dele ser uma comédia de ação, né? É o seguinte, vamos tomar como base alguns grandes filmes, assim, algumas boas comédias de ação que a gente conhece, tipo o Beverly Hills Cops, o Tiro da Pesada, né? o Máquina Mortífera, ou os Bad Boys, por exemplo. Reparem que todo filme, toda boa comédia de ação, a comédia e a ação são equilibradas, por isso que eles subsistem no mesmo universo. Você tem protagonistas que são tão bons, tão diferenciados daquilo que eles fazem, que eles conseguem levar toda a ação do mundo real, eles conseguem existir naquele universo levando a vida com comédia. Eles conseguem olhar como se fosse um olhar por cima de toda a situação. De maneira que o protagonista é um comediante, ele é divertido, ele é diferenciado, mas ele existe num universo real. O mundo ao redor dele é o nosso universo, é a vida que a gente leva. E a gente tem aquele personagem transitando naquilo ali. Esse elemento é muito importante para que a gente acredite na hora de acontecer o equilíbrio, que a gente acredite nos perigos que ele vai enfrentar na hora que o filme começar a ir para o lado da ação, e para que esse equilíbrio de comédia e de ação aconteça. Então, para que a gente se divirta e dê risada com as ações do protagonista, e depois que a gente fique apreensivo e imerja na aventura que ele está vivendo, né? Isso aí acontece por conta desse equilíbrio entre um personagem diferenciado e o mundo real. Isso é o que não acontece aqui no Último Mercenário. Não acontece pelo seguinte: primeiro, porque o mundo, a construção do universo ao redor do personagem do Jean-Claude Van Damme é todo irreal. Real no sentido de que o Van Damme é o protagonista do filme, né? É um dos protagonistas, eu já chego lá,
ele é diferenciado, ele é tratado dessa forma, ele é o último mercenário, né? Ele é o melhor no que faz e tal, mas todo o universo ao redor dele é de comédia também. Todo o filme passeia por serviço secreto, polícia, só por órgãos grandes agências. Todos os personagens em todas essas agências são piadistas, são engraçados, são bobos, são cômicos demais, e isso torna o universo ao redor dele uma grande palhaçada, mas não no sentido pejorativo até, assim, é como se você estivesse vendo o universo de um circo e dizer que aquilo tudo ali é uma trama, é uma coisa, você não consegue levar a sério o universo que ele está inserido. É isso aí que faz com que o filme, o gênero comédia de ação, fique desequilibrado. A ação ali, quando ela acontece, como eu já falei, as cenas de luta com o Van Damme são bem coreografadas, são bonitas, ele está muito em forma ainda, mas a ação não contribui para a tensão, para fazer o equilíbrio com a comédia. E esse é o problema que é construído por conta do universo ao redor dele. Um outro problema também é que na parte da comédia, a comédia também não é eficaz, primeiro porque há um excesso assim de piadas e de situações cômicas que talvez pode até agradar, pode ter o seu público, pode agradar a alguns, a mim não agradou exatamente por isso, porque cai por terra toda a situação que o filme quer criar. Ele quer ser uma comédia de ação, só que ele não consegue criar esse universo bem feito. Mas principalmente também, nos filmes que eu citei, né, no Tiro da Pesada, você tem o Eddie Murphy. A Máquina Mortífera, você tem a dinâmica lá também do Riggs, do Murtaugh, mas em todos esses filmes você tem grandes atores. Tá certo ali, uns mais, outros menos em grandes atores, mas Tiro da Pesada, por exemplo, né, você tem o Eddie Murphy, que é um grande ator de comédia. Então ele leva o filme, ele carrega o filme com ele. Só que o Van Damme não é ator de nada. Esse que é o problema. Na parte dramática, o Van Damme nunca mandou bem. Na parte de comédia também, o Van Damme ele é uma figura, ele é uma personalidade luz, assim, bem solta. Ele gosta de passar isso. Ele tem muita de soberba também, isso eu tô falando, gente, baseado em entrevistas, em coisas que eu já vi com ele, né? Ele tem, mas ele, no geral, ele quer ser engraçadão e tal. Só que a persona dele para os filmes não funciona assim. Como o filme é de produção francesa, eu achei que isso fosse um ponto que iria facilitar para o Van Damme. Ele está falando francês no filme, o filme todo é falado em francês. O Van Damme é belga, né? Então uma das línguas da Bélgica é o francês, então é a língua materna dele. Eu achei que isso ia ser um ponto positivo e que a gente seria oportunidade de ver o Van Damme um pouco mais solto em algum papel, né? Não precisando falar inglês. Mas não adiantou nada, porque o filme, você traz em seu roteiro ali cenas em que ele precisa se expressar mais, cenas dramáticas, porque há dinâmicas do personagem dele com o filho dele, então tanto dinâmicas dramáticas como dinâmicas de comédia, em todos os prismas e todas as ocasiões que o filme tenta colocar para ele se posicionar. A única performance satisfatória que o Van Damme consegue entregar no filme é quando ele está lutando, que é o que ele sabe fazer de melhor mesmo. E aí volta a minha decepção com O Último Mercenário, porque eu achei que eu fosse encontrar um Van Damme maduro, um Van Damme que soubesse, que conhecesse bem o seu espaço, que soubesse bem das suas limitações. E gente, arte, a gente não precisa consumir uma obra-prima todo dia, todas as vezes, né? Nem toda obra precisa ser prima, precisa ser genial, né? Às vezes, basta que o artista conheça seu espaço, suas limitações, e ele vai conseguir produzir algo muito bom e que vai agradar, né? Que vai cumprir com o seu, não só agradar, porque aí é questão de gosto, mas ele vai conseguir cumprir com a sua missão ali, de entregar um bom entretenimento, um bom filme, uma boa obra. Mas para isso basta que o artista se conheça. O Van Damme, ele já teve diversas oportunidades para poder mostrar a sua veia artística, mostrar do que ele é capaz, já trabalhou com diretores diferentes, e até hoje ele sempre mostrou como ele é bom de luta, como ele é bom nas cenas de luta, como ele coreografa bem ali. Então, um filme mais contido, um filme sério, para que a gente leve tudo, né, entenda as ameaças que ele vai viver no filme ali. O Van Damme já mostrou que ele consegue viver até bons vilões também, então ele tem essa faceta, ele pode ter
esse range de trabalho aí para trabalhar como protagonista vilão, como antagonista do filme ou como herói. Ele funciona das duas formas, mas em filmes sérios, em filmes que ele tem que lutar, que ele não precisa interpretar tanto assim, que não exija tanto do papel dele. E ele consegue entregar bons filmes de ação. E não é isso que a gente encontra aqui. O Van Damme, ele é protagonista desse filme durante 50 minutos da projeção, e durante 50 minutos você fica assistindo uma comédia irreal, né, que não funciona, que não engaja. A partir dos 50 minutos, aí sim o filme engaja, porque durante esse tempo o Van Damme está ali recrutando uma equipe e tal, que se completa, se forma a partir dos 50 minutos do filme. Aí os outros elementos, os outros personagens que se juntam a essa equipe, eles sim funcionam como comédia, e toda a dinâmica que o filme está plantando nesses 50 minutos iniciais, você vê se desenrolando agora. O problema é que você tem que esperar 50 minutos para poder ver isso acontecendo. Até lá, o filme já me perdeu, pode ser que perca você também. Mas desde o começo, mesmo na sua proposta de comédia, o filme é bem desmedido, ele atira para tudo quanto é lado, dentro do gênero comédia também, comédia pastelão, comédia de stand-up, comédia de piadas, de sarcasmo, ele faz mas muita piada com os anos 80, 90, o Van Damme se expõe muito a essas situações de filmes que ele mesmo já viveu, ele faz paródia de coisas que ele fez também. Na verdade, ao invés do Van Damme abraçar tudo aquilo que ele viveu antes e trazer para os anos atuais, daí modernizar, adaptar para os anos atuais, porque o que ele fez, o que ele viveu naquela época, funcionou naquela época, era um recorte dos anos 80 e 90. Aquilo, para os nossos olhos da época, era o que havia de melhor e faz sentido para aquele momento, assistido com os olhos daquela época. Então agora é só ele trazer para cá, como muita gente está fazendo. Mas não, ele prefere pegar uma linha de quase que cuspir no prato que comeu, de olhar para trás e dar risada daquilo tudo. Ele faz comédia, mas que não caiu bem. Bom, e para destacar alguma coisa de boa do filme, né, o que eu mais gostei foi do Van Damme lutando e também do Van Damme se disfarçando. As cenas de disfarce dele, ele realmente consegue se disfarçar legal, bota uma barba aqui, ou se veste de um jeito e tal. E o filme tanto entende que isso é eficiente, que a cada cena, que todas as cenas que esse mercenário que ele interpreta, que quase como um espião, toda vez que ele vai se infiltrar em algum lugar, ele se disfarça para aquilo ali, ele nunca vai da forma dele normal. Então o filme entende que isso é muito bom e essa é a maneira, isso se repete durante o filme inteiro. E isso sim é muito legal. Mas é só isso, tá? Em linhas gerais, O Último Mercenário foi uma experiência amarga, ele até é pretensioso, sim, porque ele deixa um final aberto para vários ganchos. Tem cenas pós-créditos, 2 cenas ou 3 cenas pós-créditos, então eles acreditam que o projeto foi bem sucedido, né? Enfim, espero que sim, espero que o filme encontre o seu público. Talvez o problema seja esse, talvez eu não seja o público para ele, mas se você foi, volte nos comentários e deixa aí para mim, né? Diz para mim o que você achou, se você é o público do filme, eu vou gostar muito de ver outros pontos de vista, eu gosto muito disso também. Por isso, O Último Mercenário leva nota 4 aqui do Papo de Cinema _PC. Se você curtiu essa resenha, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Estamos quase chegando aos 100 primeiros inscritos do canal. Não vejo a hora do canal começar a ficar mais visível no YouTube. E se você gostou desse filme, teve uma opinião diferente da minha, deixe nos comentários. Eu adoro ler as opiniões, principalmente divergentes mesmo, e assim a gente cresce na análise cinematográfica, aprende um com o outro e a gente vai aí compartilhando a palavra cada vez para mais e mais pessoas. Um forte abraço e nos vemos na próxima resenha.